Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vindo aqui no canal Só Psicanálise para responder um comentário que chegou aqui no canal falando sobre o objetivo da psicanálise com o paciente. O inscrito pergunta se o objetivo da psicanálise com o paciente há de ser o de harmonizar id, ego e superego. É uma pergunta que é importante para quem está começando aí, iniciando aí os estudos na área da psicanálise. E muitas vezes, ao iniciar esses estudos, a gente tem essa visão, né, quanto ao objetivo da psicanálise com o paciente. Essa visão tanto quanto superficial, tá? A questão de harmonizar id, ego e superego. Temos aqui uma concepção que sim, ela é bastante difundida e ela vai ter aí a sua origem principalmente no que há de ser a teoria estrutural do aparelho psíquico, que fora desenvolvida por Freud em 1923 no texto O Ego e o Id. Mas a depender da vertente psicanalítica, o objetivo da análise, ela é bastante expansivo. O objetivo da análise é bastante expansivo. A análise, ela é bastante expansiva. Ela não visa apenas essa premissa, que na verdade, eu irei explicar isso aqui, não corresponde nem a uma questão de harmonização. Quando a gente estuda Freud, a gente vai ver que Freud ele via ali o psiquismo como um campo de forças em conflito. E aí ele vai trazer a questão do id como sendo o princípio do prazer, as pulsões. Aí ele vai trazer o ego como sendo ali o princípio da realidade, o mediador. E ele vai trazer o superego. Aí ele traz um princípio ali bastante crítico e moral. E o sofrimento psíquico muitas vezes vai resultar desses conflitos mal resolvidos. Então, sim, de certa forma, o objetivo da análise seria fortalecer o ego, para que este ego daí então consiga mediar melhor as exigências do id e do superego e daquilo que há de ser a realidade externa. Então, Freud ele até brincava que o ideal seria de fato transformar o sofrimento neurótico em uma infelicidade comum. Mas essa questão do harmonizar não é bem a questão na esfera psicanalítica. Quando a gente fala de harmonizar no sentido de equilibrar tudo perfeitamente, não é sobre isso. O objetivo da análise não consiste nessa premissa aí. Eu posso dizer que é mais sobre dar condições para que o ego ele tenha recursos para de fato lidar melhor com esses conflitos que são inevitáveis. Depois de Freud, a psicanálise foi ampliando. Aí em Lacan, por exemplo, o foco vai se deslocar da questão do fortalecimento do ego para outra questão. E qual questão seria essa na psicanálise lacaniana? É fazer o sujeito de fato se confrontar com o seu desejo e sair das amarras do gozo repetitivo que o mantém ali preso a certos padrões de sofrimento. Então, aqui já não se fala mais em harmonia entre
esses construtos psíquicos, id, ego e superego. Quando a gente parte para a esfera lacaniana, a gente parte para uma questão de fazer o sujeito se responsabilizar pelo que ele deseja. E daí então encontrar uma posição mais ética diante do seu desejo. Então, quando a gente estuda a análise na perspectiva lacaniana, a gente visa menos a questão da adaptação e mais a questão da subjetivação. Ou seja, que a pessoa ela possa vir a se implicar na sua própria história, se apropriar do que a constitui, mesmo que isso inclua lidar com a falta, com a castração simbólica. Então, gente, ao falar de Freud, no que diz respeito ao objetivo da psicanálise, com o paciente, no que diz respeito ao paciente, a gente pode falar do fortalecimento do ego para que ele possa administrar melhor as tensões do id, superego e realidade. Fortalecer mesmo o ego para que ele possa gerenciar melhor essas tensões aí entre id, superego e realidade. Quando a gente fala de Lacan, no que diz respeito ao objetivo da psicanálise para com o paciente, aí a gente fala de fazer o sujeito se implicar no seu desejo. E daí então encontrar uma posição subjetiva mais livre em relação aos significantes que o marcam. Então, esse famoso harmonizar id, ego e superego, isso aí é uma simplificação razoável daquilo que há de ser a visão freudiana clássica. Mas a coisa ela é sempre mais complexa. E naquilo que há de ser as linhas contemporâneas, essa ideia de harmonia dá lugar, na verdade, a uma relação singular e menos alienada, no que diz respeito ao sujeito consigo mesmo e com o seu desejo. Bom, é isso. Espero que eu tenha aí respondido, né, esse questionamento quanto ao objetivo da psicanálise para com o paciente. Para quem não me conhece, eu sou Caio Fernando, sou bacharel em psicologia, sou especialista em neuropsicologia, faço atendimento, está 100% online, portanto, eu atendo em todo o Brasil. Por ser 100% online, eu atendo em todo o Brasil. Então, para que você possa adquirir mais informações com relação à minha prática psicoterápica, com base na psicanálise, no que diz respeito a um acompanhamento psicológico, você pode vir aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube, você vai encontrar aí o meio de contato comigo, que é pelo WhatsApp. Ao entrar em contato comigo, eu te passo informações pertinentes quanto a como que se dá de fato esse processo comigo, tá bom? É isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e até as próximas gravações.